Primeiro volume da obra. Como é a imunização racional? Existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo, argumentando de diversas maneiras, sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo, completamente independente de tudo quanto é filosofia ou superfilosofia, cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização, por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence. Para a imunização ser alcançada pelo vivente, é apenas necessário ler e saber o que esta escrituração prova e comprova, mostrando a todos a verdade das verdades. Aquele que sabe é dado o dever de esclarecer aos demais. Mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto que aqui está demonstrado, deve ficar quieto, procurar primeiro conhecer de princípio a fim, para depois, então, saber conversar com base, definidamente, autêntica e calmamente. O vivente, quando não conhece, quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações, fica um tanto nervoso, com receio de esquecer o que já leu. E por isso é preciso ler muitas vezes. Conhecedor de todo o teor desta obra, deve então palestrar com quem não conhece, certo de que os habitantes da planície racional estão acompanhando todas essas coisas e outras mais. É certo que quem não sabe o que diz, muito menos sabe o que faz. É muito vergonhoso o vivente querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim. São os tais que acham tudo impossível, porque não conhecem o princípio nem o fim, e se conhecessem, assim não procederiam. O vivente, quando não conhece as coisas do princípio ao fim, deve ficar calado. São viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo, que a principal é a educação. O dever do vivente, quando não sabe e não conhece as coisas, é pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas, e não impugná-los ou discordar, como coisa que soubesse o que está dizendo, falando a esmo, erroneamente, como um papagaio. É uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente. Todos pertencem a essa natureza, embora a natureza de todos seja diferente. Não há igualdade num certo ponto de vista, mas no que se refere à possibilidade da imunização, todos são iguais. Todos estão na metade do saber. Agora, muitos, por não conhecerem essa natureza, dizem que não poderão ser imunizados, e mesmo que pudessem, não queriam fazer por onde, não queriam esse compromisso consigo, como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso. O vivente, por não conhecer a sua natureza, diz uma infinidade de asneiras. Muitas vezes pode ser muito adiantado, mas para o conhecimento deste ponto é muito atrasado, pois este é um ponto completamente desconhecido do vivente. O vivente nada conhece da sua própria natureza. Outros viventes dizem ter vontade de serem imunizados e terem a proteção de todos os viventes da planície racional. Falam assim também porque desconhecem a sua natureza e vivem a correr diversos meios à procura de se desenvolverem, e nunca passam do que são, porque só encontram mistificação. Mistificação muito parecida com o espiritismo, e por não ser o espiritismo verdadeiro, é que o vivente não passa do que é.
E só quando acertar com o verdadeiro espiritismo é que num instante estará no seu lugar, num instante estará desenvolvido. Mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação, é que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é. Onde há mistificação, não há força. A mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo. E por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes, dizem-lhes que eles não nasceram para trabalhar nessa encarnação, e sim na outra. E assim, vivem os mistificadores dentro desses meios, sem nada fazerem. É por isso que existe essa grande confusão no espiritismo. Uns dizendo que o vivente não está preparado para receber as influências dos espíritos, e outros têm a faculdade de receber essas influências. Tudo é mistificação. Tudo é um grande mistério que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade, falando só asneiras e pensando estarem muito certos nos seus argumentos. Na base racional, não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo. Conforme o vivente vai lendo, vai tomando conhecimento do teor desta obra, vai sendo imunizado. A imunização é do seu próprio natural. E depois que o vivente está imunizado, integralmente, é que começa a se expandir naturalmente, é que vai vendo que está imunizado. Conforme vai lendo diariamente, vai sentindo os efeitos da imunização. Só falta ao vivente completar o saber que aqui está nesta obra, para ficar completo de tudo e alcançar pela imunização a sua redenção eterna. O saber é a coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes. A imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com filosofia, superfilosofia e contos. É uma coisa da própria natureza do vivente. É natural. Mas quem não conhece pensa que é espiritismo, que ao querer imunizar-se está assumindo um compromisso. Não compreende que a imunização é uma coisa natural, que o vivente alcança naturalmente, por ser a natureza própria ao natural da imunização. Há quem não acredite numa ou noutra doutrina, quem não queira saber de uma ou de outra religião, como coisa que conhecesse tudo e soubesse dar solução de tudo. E por isso falam em espiritismo como qualquer um, no espiritismo que todos conhecem. O que não conhecem é imunização racional. Ninguém sabe o que é imunização, nem mesmo de nome. O vivente, quando não conhece, deve tratar de conhecer primeiro, para depois saber o que diz. Quem entra a falar em assunto que não conhece, não pode chegar a bons resultados e prova que não respeita esse assunto. Os que vivem sob o abrigo racional, sempre reflorescendo, como diz o próprio nome, racional. E assim sendo, a estes, tudo no mundo de bem para melhor, tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos sobre todos os pontos de vista. E as figuras que ostentam na imaginação, ao contrário do que o racional superior diz, são puras figuras de irrequietações, de ideias tiradas da parte magnética do próprio corpo. São dadas as variações de pensamentos por os corpos serem produtos e geradores de duas forças, a elétrica e a magnética. O pensamento elétrico é bom e o pensamento magnético é mau. Eis a razão dos viventes viverem como que numa balança. Ora pensam bem, ora pensam mal. Ora satisfeitos, ora insatisfeitos. Umas vezes alegres, outras tristes. Aborrecidos ou contrariados.
E é bem triste os viventes esquecerem o que aprenderam para assim não viverem. Pois já sabem que a sua natureza é elétrica e magnética, e que ora só trabalha a ação magnética, o pensamento magnético, ora a ação elétrica. O que é da ação magnética é ruim, e o que é da ação elétrica é bom. Todos são assim, a não ser os viventes imunizados, que têm mais regulagem do que outro qualquer. Em virtude da imunização, ser superior e governar essas duas correntes. A imunização traz então o equilíbrio, exerce a sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano, sendo muito desenvolvida, atrai correntes magnéticas invisíveis, começando aí então a irradiar maus pensamentos, ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas, porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo. E assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo, sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica, quanto mais carregado, mais atrai as correntes elétricas invisíveis, e o vivente pensa melhor, imagina melhor, e melhores sentimentos tem. Tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos feitos dessa natureza, também elétrica e magnética. Então pergunta o vivente: e pode haver regulagem? Digo eu, pode. O vivente pode ser regulado pela imunização racional, depois de imunizado racionalmente. A imunização regulariza, e por isso disse imunização racional. Imunização quer dizer pureza, justiça, clareza, equilíbrio, limpeza e perfeição. Portanto, mais elevado em tudo, por tudo. Por isso, imunização racional quer ainda dizer imune, racional, sem mácula, fora de todas as torpezas, de todas as impurezas. Portanto, para o vivente ficar regulado, só depois de imunizado. E para imunizar-se, para alcançar a imunização, é preciso somente ler. O vivente lendo vai sendo aos poucos imunizado, e com o tempo, conforme vai lendo, adianta-se sobre o conhecimento natural, até ficar completamente imunizado. É muito prático, sem esforço e sem sacrifício. É deste saber que todos precisam. E para alcançar este saber, é necessário apenas ler. O vivente que é imunizado vive aí nesse mundo, mas não mais pertence a ele. Sim, porque não nascerá mais aí, em virtude da imunização racional ser da planície cá de cima, onde estão os outros puros e perfeitos, que foi de onde saíram para aí. E por a imunização ser feita de cá, é que as 7 partículas que aí se acham deformadas nessas 7 partes, irão sendo trazidas para o seu estado natural, que é aqui em cima, na planície racional. Conforme os viventes vão sendo imunizados e essas partes trazidas para aqui, darão forma aos verdadeiros corpos naturais, e uma vez esses corpos aqui feitos, não mais nascerão aí, nesse mundo de encanto, nesse mundo de deformação. Está aqui um pedaço do conhecimento de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O vivente, uma vez imunizado, está de posse de regulagem. A imunização regula tanto a parte elétrica quanto a magnética. E o vivente sem imunização está ao sabor dessas duas correntes, ficando completamente desequilibrado, como todos no mundo são, onde reconhecem que o desequilíbrio é grande
e que todos os seus componentes são mais do que desequilibrados, reinando por esse motivo o sofrimento. A imunização racional é, desta forma, a salvação eterna de todos. Todos irão querer se imunizar. Todos irão aceitar a imunização. Pois aqui está ela, provada e comprovada, como é e como não é, como é o princípio e como será o fim, o porquê do princípio e o porquê do fim. Estes são os dados mais importantes e que devem ser lidos e gravados para que o vivente possa saber e conversar sobre eles. Com isto, o vivente já está bem instruído e pode dar todas as explicações e instruções necessárias. Surgirão aqueles que nada sabem, nada conhecem, nada viram, e mediante este esclarecimento nunca visto, querem ser imunizados também. As graças da imunização são o que há muito todos imploram. Elas estão fazendo falta a toda a humanidade. Delas, que todos têm a maior necessidade no mundo. É o principal, o conhecimento mais necessário. É a salvação de todos. Só a imunização racional trará a salvação do mundo. E tudo isto será conseguido apenas com a persistência desta leitura. O vivente, para ser imunizado, é preciso que leia bastante, até ficar de posse do conhecimento, para poder esclarecer aos demais. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites, com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores àquelas que têm no corpo, perturbando-se, sem sossego, à procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias em experiências, as quais nenhuma melhora lhes trazem.